Vasco perde a paciência, jogadores sem espaço, cronograma da semana de treinos no CT Moacir Barbosa e muito torcedor perguntando que história é essa de acordo entre Grego e São Paulo. Vamos trazer esse assunto agora. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonathan Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela moral, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Já quero começar falando sobre a semana, o cronograma. Hoje pela manhã, o Vasco realizou aquele treinamento chamado como recovery, mas pelo lado físico, pelo lado da academia, uma recuperação. E os treinamentos durante a semana, a princípio, será da seguinte forma: treino pela manhã, folga na parte da tarde. Hoje o Vasco treinou no CT Moacir Barbosa e folgou na parte da tarde. Informação do nosso amigo Lineker Biondi. Então, durante a semana, a princípio, será realizado assim: o Vasco treina pela manhã no CT Moacir Barbosa e folga na parte da tarde. O Vasco também busca realizar nesses 20 dias treinamento. A princípio, há um pedido do técnico Fábio Carelli para ser realizado um jogo-treino. Tudo indica que seja contra o Cruzeiro e mais um outro clube que em breve nós vamos saber e divulgar para você, beleza? Bom, passando aqui em falar da semana, jogadores que perderam o espaço no Campeonato Carioca. GE soltou uma matéria trazendo mais detalhes dessa informação. O fato é que Jean Davi, Souza e Maximiliano Domingues não vem tendo espaço, não vem sendo relacionado, O Souza, que a informação em uma conversa informal com o próprio Marcelo Santana, trouxe ali que o Souza é a última opção para a zaga no momento, Maximiliano Domingues e Jean Davi também não vem sendo utilizado pela comissão técnica, pelo Fábio Carelli. O fato é, hoje, inclusive, nosso amigo Eduardo Alves trouxe uma informação muito importante aqui em conjunto ao BTB Esportes, do seguinte: Capasso permanece no Vasco pelo menos até o meio do ano. A gente volta a bater nessa tecla sobre a permanência do Manuel Capasso. E por que não da utilização do jogador? Porque o Carelli já falou que estava sendo avaliado, que já não é mais opção, mas o Capasso quer continuar, ele quer jogar no Vasco. Vira e mexe, vem mostrando nos stories, vira e mexe, vem fotografando, colocando ali fotos do CT que está treinando, que está trabalhando. E assim, o jogador recebeu proposta dos Estados Unidos com uma diminuição salarial que foi rejeitada imediatamente pelo seu staff. E pelo menos até junho ele continuou no Vasco, quando a sua situação será reavaliada. Ou seja, vai acabar, não vai renovar o contrato. O jogador tem contrato até o final desse ano, chega no meio do ano, acaba saindo de graça para outro clube. Então assim, seria muito interessante, eu acho uma oportunidade para o defensor cruzmaltino. Quero saber mais uma vez a sua opinião, torcedor, que reforça demais a nossa cobrança aqui. Bom, falar sobre Vasco perder a paciência, e eu quero abranger bastante até o final desse vídeo esse assunto sobre perder a paciência, porque quem está sem paciência ultimamente é o torcedor, Aliás, com toda razão. Mas o Vasco também, numa atitude em relação à justiça por um descumprimento do América Mineiro, o Vasco acionou o América na justiça por um descumprimento de acordo em empréstimo do atacante Figueiredo. A diretoria cruzmaltina alega o descumprimento do acordo que prejudicou os seus planos de reforçar o elenco. Então o Vasco entrou na justiça contra o Coelho de Minas e nesse momento a ação na justiça contra o América, o Vasco está cobrando cerca de 1,3 milhão por descumprimento de um acordo envolvendo o empréstimo do atacante.
O clube mineiro teria violado uma cláusula ao negociar o jogador Matheus Henrique com o time dos Emirados Árabes, sem notificar o Vasco, com uma prévia no contrato. Então havia ali um contrato pelo jogador, havia um contrato que o Vasco seria, em qualquer negociação envolvendo o América Mineiro, o Vasco seria uma prioridade, né? E assim, desse lado, dessa forma, até da razão, o Vasco precisa muitas das vezes tratar nas negociações com mais ênfase, com uma intensidade maior, porque muitas das vezes o Vasco também é tratado assim no mercado, né? Muitas das vezes por outros clubes o Vasco acaba tendo maior dificuldade para poder tirar jogadores de outros clubes no futebol brasileiro. E eu estou falando agora de uma janela doméstica, poderia o Vasco ter mais facilidade. E assim, e muitas das vezes, se um clube está lá, ele não corresponde com o que está na cláusula, com o que está escrito ali, dando a prioridade para o Vasco também está certo, tem que ir lá na justiça, tem que resolver. Então assim, está certo de ter perdido a paciência, está certo de chegar e cobrar na justiça. Trazendo mais detalhes sobre essa situação, bastidores, esse acordo inicial previa que o Vasco tinha direito do empréstimo do empréstimo gratuito do Figueiredo. Em troca, o Vasco teria a preferência na compra de 2 atletas da equipe mineira, incluindo o próprio Matheus Henrique. No entanto, o América Mineiro vai lá, tira essa prioridade do Vasco diretamente e negocia com Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes, sem informar o clube carioca. Então tá errado. O certo é o certo. O justo é o justo, né? E nos bastidores a diretoria trata o caso como esse descumprimento grave. Por isso, essa informação, até nossos amigos do canal Podcast Cruz Maltino trouxe detalhes dessa informação hoje. Para o Vasco isso é um agravante, para o Vasco isso é motivo, né, nos bastidores de perda de paciência com o América, reforçando a cláusula da preferência, estava formalmente estabelecida no contrato. O clube espera que a justiça reconheça a infração e obrigue o América Mineiro a pagar a multa estipulada. O América Mineiro, em contrapartida, ainda não se pronunciou de forma oficial sobre o caso. Bom, tá aí uma informação muito importante. Agora, mantendo esse assunto sobre perda de paciência, porque quem está perdendo a paciência, aliás, quem já perdeu a paciência, é o torcedor cruzmaltino, principalmente com essa novela de investidor, de SAF. Já quero perguntar inicialmente, torcedor, há muitas páginas levantando a hashtag Revenda Já. Quero saber muito a sua opinião, coloque aqui nos comentários em relação a isso, né? Se há essa questão é de extrema importância e prioridade nesse momento. Por que eu estou falando isso e abrindo esse espaço para saber a opinião do torcedor? Porque assim, recentemente, numa entrevista, até na época com o Fábio Azevedo, o Pedrinho falou sobre 3 meses autossustentável. E nós já estamos partindo, hoje é dia 10 de março. Né? Assim, o Vasco tem esse período, claro, vai ter lucro com a Copa do Brasil, com venda de jogadores, com bilheteria de São Januário, quando começar o Campeonato Brasileiro, tem um direito de imagens em relação às detentoras, né, dos jogos. Mas enfim, cara, é uma situação que preocupa, né? Principalmente essa disparidade que o Vasco vem tendo nos clássicos. E vai ter dificuldade no Campeonato Brasileiro. Então assim, o torcedor tá certo de exigir, de cobrar, de falar. E aí entra essa novela do Grego, que já tipo assim, me desculpa até a maneira informal de falar, tá? Mas acaba com a paciência, porque o Grego afirmou em uma entrevista que tinha interesse em comprar o Vasco na Sky Sports. Foi uma entrevista que repercutiu. O Grego já tem um NDA assinado. A informação é que é uma boa proposta. Trouxemos esses detalhes, mas alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser adiantada. Não dá para, em contrapartida, o Grego ficar flertando com o São Paulo e o São Paulo flertando com o Grego. Porque é o que deixa esse indício, péssimo indício. Sabe? É um péssimo indício. Porque, olha, o São Paulo, essa informação, parabenizou o Olympiacos via Instagram pelo seu centenário. Ontem o Grego postou lá aquela foto com pessoas ligadas ao Olympiacos. O São Paulo foi lá e parabenizou. Assim, é um péssimo indício. As notícias que correm em São Paulo
dão conta de que há um acordo entre o Grego e o Clube Paulista. E algumas páginas estão nessa situação, trazendo essa informação lá em São Paulo. Repercutiu bastante isso hoje. Então é um detalhe que preocupa. O São Paulo está ali flertando a todo momento com o Grego. E assim, o Vasco precisa tomar uma atitude em relação a essa questão. Sabe? Se não é o Grego, busca outro investidor com seriedade, com compromisso. Não dá. É igual a janela de transferência, até, né? É igual a janela... Eu sei que muitas das vezes você ir atrás de um investidor pode desvalorizar o seu ativo. Mas hoje, para muitos torcedores, é uma alternativa, é a melhor alternativa. Claro que a gente respeita sempre a opinião de todos. Mas é igual na janela, você tem que ir atrás do jogador, você tem que viajar, você tem que correr, você tem que buscar alternativas para trazer solução. E aí entra mais um detalhe nessa questão de perda de paciência do torcedor. Galera, eu até sugiro, né, faço uma sugestão, um pedido à diretoria, que essa semana, esse período agora, já essa semana, convoque a imprensa, faça uma coletiva, transpareça os objetivos e planos do Vasco, traz ali o esclarecimento ao torcedor, como é que está a situação, como é que está verdadeiramente os bastidores, sabe? Não dá, o torcedor cruzmaltino está cansado. E assim, a princípio, o Vasco permanece com o Carille no cargo de técnico. Fizemos fortes cobranças, né, no nosso pós-jogo. Até me exaltei um pouco, confesso, mas assim, pelo cenário, sabe? A gente vê que o torcedor está machucado, a gente está no dia a dia com a torcida. A gente, de alguma forma, tenta representar aqui o torcedor, não só trazendo notícias, mas também trazendo o sentimento do torcedor cruzmaltino. Galera, eu vou ficando por aqui, me estendi um pouco na fala, nas informações, tem muita coisa pra gente falar. A janela de transferências, aliás, a janela doméstica começou e amanhã a gente conversa mais sobre tudo que está acontecendo, sobre os objetivos, tá bom? Mas fica aqui o meu pedido para uma coletiva essa semana, já trazendo ali todos os detalhes que o torcedor cruzmaltino quer entender e quer ouvir, tá bom? Um abraço, galera. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Valeu!